Em a propósito de Abel Ferreira, vamos ver qual foi a reação do time que perdeu, que obviamente é apenas, e não vamos esquecer disso, né? O campeão da América e o campeão da Copa do Brasil. Não é qualquer time. Vamos lá. Volto a repetir que o nosso adversário não foi melhor que nós em nada. Não criou mais oportunidades do que nós, não transitou mais do que nós, não teve ataque posicional melhor do que nós. Na minha opinião, o nosso adversário não foi melhor do que nós, a não ser na eficácia e na sorte que teve, como conseguiu marcar o primeiro golo, porque o primeiro golo, quem conseguisse marcar o primeiro golo iria desbloquear o jogo, porque uma equipa ia ter que assumir mais riscos, foi o que nós fizemos. Mas volto a dizer, esta é a minha opinião, não achei que o nosso adversário, nem lá nem cá, fosse melhor que o Palmeiras em momento nenhum. Mestre Alberto Helena Júnior, concorda com o Abel Ferreira? Concorda com o Abel Ferreira? Mas nem com nenhuma palavra do que ele disse. São Paulo foi melhor o campeonato inteiro do que o Palmeiras. E foi melhor. No primeiro jogo, nenhum deles foi melhor do que ninguém. Mas no jogo de hoje, São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras. Muito melhor. Perdeu ainda 2 chances de fazer gol. Dizer que o gol, o primeiro gol do Luan foi de sorte. E que é isso? Falta de consciência. Se o Abel Ferreira não tomar juízo, o que era uma maravilha, ele foi exaltado por todo mundo e tal, vai virar um desastre. Hein? Bom, vocês aqui, algo a dizer sobre o Abel? Tenho algo a dizer, sim, com certeza. Temos. Lembrando, 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 Flavito, o Vampeta, o Garfo, lembrando que o Palmeiras ganhou um título de Libertadores em que ele achou um gol no final do jogo e o jogo foi ruim. As 2 partidas agora do Paulistão, todos nós sabemos que tecnicamente foi fraca. Agora, o Abel precisa ter um pouco mais de humildade para reconhecer que o seu time não jogou nada. O campo não tem muro, Abel. Mas o Rafael Veiga, ele encontrou um muro para se esconder na partida, nas 2 partidas da final. Final de campeonato, um jogador jovem, ganha muito bem e não jogou nada as 2 partidas. O Felipe Melo, com toda a idade que tem, jogou muito melhor que ele. Então você chega na coletiva e diz que o seu time jogou melhor que o São Paulo não fez por merecer. Pelo amor de Deus, o segundo tempo do jogo de hoje, o São Paulo poderia ter metido 3, 4 gols, que seria um placar normal. Agora, Flavito, o medo, a covardia do Abel e do seu time foi gritante hoje. O que o Palmeiras fez? Porque você cobrar do São Paulo, que está em crescimento, mas o Palmeiras, dentro de campo não, no papel é melhor que o São Paulo. Porque eu tenho um grupo melhor que o São Paulo. Mas só que tem uma coisa, você escalou o seu time mal. Você coloca 3 zagueiros, você coloca 2 volantes, você deixa 2 atacantes lá, a bola não chegava. O armador do Palmeiras, sabe quem foi no jogo de hoje, Solito? Foi o Everton. Ele cansou de dar chutão pra frente, consagrando o Miranda. Então você chega na coletiva e não reconhece que no segundo tempo, especialmente, o São Paulo massacrou o Palmeiras, que poderia ter goleado o Palmeiras, que seria um placar normal. Horas, o seu time não fez nada por merecer nada. O seu time foi omisso, com medo de errar, com medo de perder, com medo de contra-ataque. O Palmeiras entrou com medo dos 2 jogos, por isso que perdeu o campeonato. Então, Vampeta. Desculpa. Vai, Rafa. Só nessa esteira. Vai você, já pega um bonde aí. Só nessa esteira do Miller, né? Resumindo, péssimo perdedor. Né? Pior do que a entrevista que o Abel deu, era melhor que continuasse calado, deixasse lá o Joaquim Emanuel nas coletivas, porque para vir para a coletiva, para tentar desmerecer o São Paulo, né, se mostra como péssimo perdedor. Teve, dentro de campo, um comportamento que não cabe, tá aqui Miller e Vampeta, com o Lisier, jogador, está jogando bola dentro de campo. Ele foi peitar jogador do São Paulo, ali próximo ao banco de reservas, por uma falta de jogo, não aconteceu absolutamente nada. Então, o Abel, ele tem que entender o seguinte, que pior que a entrevista, ele conseguiu dar uma entrevista pior que o time dele nos 2 jogos. O São Paulo jogou, dos 4 tempos que teve na final, ele jogou 3 partes desta final sem os seus 2 melhores jogadores, sem Daniel Alves, não é? E sem o Benítez. E o São Paulo sai com o título. E o Abel,
O Abel, que fez uma partida brilhante lá com o Palmeiras em Buenos Aires contra o River. De lá pra cá, meu amigo, de lá pra cá, a coisa tá ficando feia. Venceu a Libertadores, como bem disse o Miller. Poderia o Santos ter sido campeão. Poderia ter sido o Santos. O Palmeiras não jogou uma partida brilhante. Então o Abel, ele perde o Mundial, né? Fica em último lugar do Mundial, perde Recopa, perde Copa Sul-Americana e perde um Paulista que ele desdenhou. E domingo o senhor tem Flamengo. Já teve pichação lá no muro, por causa do Paulistinha. Se perde domingo do Palmeiras, do Flamengo, você vai conhecer o que é a torcida do Palmeiras, Abel. Você vai conhecer. Eu quero ouvir o Vampeta, quero falar sobre o tema também. O seu Abel tem que tomar todas essas pancadas, não é, Vampeta? Ô, Flávio, quando o Abel chegou, né, chegou com os pés no chão, tudo tranquilo, a gente falava aqui, ó, o Sampaoli é o marrento, né, a gente não entende o que o Jesus fala, pô, o cara chegou na maior simpatia, conquistando todo mundo, nas entrevistas, nas coletivas mesmo, né? E aí, quando vem as conquistas, né, ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né, quando ele ganha no último minuto, que não me falou, com o gol do Breno Lopes lá de cabeça, que o Rony cruzou, o Cuca em nenhum momento foi para coletivo. O Cuca, nossa, quer dizer que, ó, meu time encarou de igual para igual no Maracanã e eles ganharam no último minuto, num lance de lateral. Simples. Depois o Palmeiras conquista contra o Grêmio, o time do Renato Gaúcho, a Copa do Brasil. O Renato em nenhum momento desmereceu, né? Só falta humildade. É outro estrangeiro que está chegando, o Crespo, mas tem menos tempo que ele, né? E dentro do jogo a possibilidade de tudo. Ele ganhou uma Libertadores no último minuto. Quer dizer que o chute do Luan não vale, que não o Messi falou. Quer dizer que o passe do Nestor pro Luciano não vale, né? E está começando a se perder nas entrevistas, tudo. Eu acho que dá para botar mais um pouco de humildade. Não gostei da coletiva, né? E eu que fui para dizer, ó, o cara aí, pô, o São Paulo está aqui no Brasil 1 ano, quase 2 anos, ninguém entende nada do São Paulo. O Abel chegou com menos de 2 meses, a gente já entendia tudo e está indo por outro caminho, né? E a verdade é o seguinte, o Luxemburgo foi mandado embora do Palmeiras, não era pelo resultado, era porque o time não jogava bem. O Luxemburgo foi campeão paulista, deixou o Palmeiras com a melhor campanha na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e não estava tão mal no Brasileiro. Porque quando você... Aí mandaram o Luxemburgo embora pelo futebol jogado. O Palmeiras não joga bem com a Vampeta, porque quando você vê o Palmeiras jogando, essas duas finais especificamente, porque a gente tem que falar do que aconteceu, que está patente aos nossos olhos. O que passou, passou. O que acontece? Qual que é o princípio de jogo do Palmeiras? Qual que é o conceito de jogo do Palmeiras você vendo esses 2 jogos do Palmeiras hoje? Não só esses 2 jogos. Qual que é o princípio de jogo? O Everton fica tocando zagueiro para zagueiro, lateral para lateral, devolve para o Everton dava um chutão. Quantos chutões? Pro Rony quantas ligações diretas o Everton fez hoje, Flavito? 200! Sabe o que eu acho? Quer dizer, então, esse princípio de jogo, para mim, se colocar o Vampeta, o Garrafa, qualquer um treinador do Palmeiras lá, faz melhor. Porque o princípio de jogo, para mim, não é esse. O que eu penso é o seguinte, ele é muito jovem. Porque, de novo, a gente acha que veio um cara... Não, ele é um jovem treinador do Braga. Desconhecido. E do Palmeiras, que nunca treinou uma equipe com o porte do Palmeiras. Chegou ganhando. Faltou para mim a palavra no melhor sentido que eu possa dar. Malandragem para ele, para valorizar o adversário, porque eu perdi de um grandão. Se você diz que o outro, tal, fica complicado. Sim, eu achei as 2 finais horríveis. O segundo tempo de hoje não, por uma razão que ele fala na coletiva. Acho sim que o gol do São Paulo primeiro foi por acaso. Se o Palmeiras tivesse feito o gol, provavelmente, porque ele falou, desbloqueou. Você abre e você dá espaço para o outro. Agora, perdeu. Como também o gol do Breno Lopes foi ocasional. O jogo era para ser 0-0. O futebol é assim, então, ele vive de acidentes. Então, isso aí que você está falando, mas o cara vem de 2 conquistas, de uma Copa do Brasil e uma Libertadores, onde pega um rival que estava pressionado por título, e não mostrou o Volpe. Eu até brinquei na transmissão que a gente estava fazendo na Jovem Pan. Eu digo, como é o nome do Volpe? Eu não sei quem é o goleiro do São Paulo. Não, o Palmeiras... É um chute, o Volpe não pegou na bola. E fica muito claro o seguinte, ele tem os conceitos do que há de pior do Mourinho, que é fechar e contra-atacar. Mas isso o Palmeiras já fazia melhor com outros técnicos. O que a gente espera do Palmeiras são soluções para o nível dos jogadores que o Palmeiras tem. Fechar e contra-atacar não adianta nada. A última vez que fez isso foi com o Roger Machado. Flavito, o Palmeiras jogava como? Já desde lá de trás, com o Filipão, com o Cuca.
3 atacantes, o chamado 2 zagueiros, 2 laterais, 3 no meio e 3 atacantes. Agora com a chegada do Dudu, vai ter que voltar essa configuração antiga. Não tem jeito de jogar com 3 zagueiros. O Palmeiras, se você não der espaço para o Dudu, que corre muito, o Palmeiras não sabe o que fazer com a bola. Isso, esse é o É isso que eu tô... E outra. Essa solução ofensiva. E outra, esse foi o grande mérito do Crespo hoje. Então o que acontece? Não saiu que nem o louco, mesmo jogando no Morumbi, pra cima do Palmeiras. E o Abel talvez esperasse isso. O jogo seria 0x0. Não foi isso mas que o jogo seria 0x0. Mas aí o que aconteceu um lance ocasional. Garrafa, mas o que acontece é o seguinte... Os principais jogadores do Palmeiras. Quem que são os principais jogadores do Palmeiras? Além dos atacantes? O meio-campo. Não rendeu. Ele tira o Danilo, que joga muita bola, e coloca o Felipe Melo. O Felipe Melo entra junto com o Barbosa, que foi novo contratado. São 2 jogadores bem parecidos. Tirou o Patrick de Paula. O Patrick de Paula no banco. Quer dizer, são jogadores que, como diz na linguagem de hoje, Flavito, quebra a linha. O Patrick de Paula deu uma arrancada no segundo tempo. Foi. Quase fez o gol, principalmente para esse padrão de jogo que estava desenhado. Para quebrar, para dar para ter uma criatividade, fazer uma coisa diferente. O treinador do Palmeiras precisa trazer, ou qualquer ele, tem que trazer soluções ofensivas. Claro. Porque essa coisa de esperar contra-atacar, ok, deu títulos, deu, mas é muito pouco pro elenco do Palmeiras. Quando o adversário fecha o espaço do Palmeiras para contra-atacar, o Abel não sabe o que fazer. Ele não tem outra alternativa. Isso. Não tem outra alternativa. Com o grupo que tem que ter alternativa. A gente tá vendo o Rogério Ceni lá no Flamengo. Ele ataca. O time do Flamengo ataca. Sim. O Palmeiras, ele não cria muito. O pessoal critica o Rogério, mas mais um título. É muito Mourinho, né? Mas só que é o pior do Mourinho. Você não pode limitar o Rony, o Luiz Adriano, o próprio Rafael Veiga, que tem qualidade de chute, chegar perto do gol. E esses 180 minutos com o São Paulo não chegaram. Agora, é justo Quando chegou, também. foi erro de passe, tanto no primeiro jogo como no segundo, que o Miranda errou porque tentou forçar pelo meio. Porque ele estava também fazendo uma marcação ali naquele pedaço, também é verdade. Também sejamos justos no sentido de não deu tempo para ninguém treinar nada. Foi um bolo só, uma confusão só. E assim, para mim o grande erro foi o seguinte, é até uma questão de inteligência. Valorize o time que ganhou de você. Porque aí você também se valoriza. Ele faz isso, mas ele só faz isso com o adversário internacional. Flavito, Flavito, quantas e quantas... Você testemunha isso. Quantas e quantas vezes Luxemburgo, saudoso Tele Santana, saudoso Cilinho, Levir Coupe, quantas e quantas vezes, Flavito, nós ganhamos títulos em partidas importantes na concentração. Na resenha, com o treinador. Olha, amanhã você fecha aqui, você passa na diagonal, você faz o facão, olha, você pegou a bola, mete sem olhar pro Miller. Quer dizer, são treinamentos tão importantes quanto o treinamento a resenha, né? Exatamente. E o bom treinador, né, é aquele que tem essa sacada. Ele, na hora da dificuldade, como estava difícil, ele tinha algo a apresentar. Exatamente. Também sendo justo, tudo que vocês falaram, estou concordando, mas tendo justo, pontuando as situações. Também é verdade que o envolvimento do Palmeiras com o campeonato foi menor. E isso não é coisa do Abel só. O Palmeiras jogou 3 jogos só com o time titular. Isso também é uma verdade. Sim, mas ainda assim, chegou na final. Tudo bem. Ainda assim você ver como o nível do Paulistão é fraco. Exato. Não, mas só para ser justo. Ainda assim chegou na final. O Abel, na temporada nova que começou, ele está aparecendo mais, brigando na beira do campo do que o futebol mesmo jogado para o Palmeiras. É verdade. Até porque, Flavito, todo jogo é briga. Michele, estabiliza a equipe, Michele, é expulso, Michele, nenhum treinador, e não é humilde, hein? Nenhum treinador, ele pode se apoiar nos títulos do passado para manter o seu cargo. No Brasil não existe isso. Claro. Não vai conseguir. Ele nem levou a sério o Paulistão, Não, né, desde o Mineiro? começo. Combinar, né? Desde o começo ele jogou com o terceiro time, é verdade isso. Mas, de novo, E nem ia pra coletiva isso também. é uma coisa de direção. Com a história do São Paulo colocar time reserva na Libertadores, hoje foi dito que foi opção de todos. Isso aí, todo mundo tem que assumir um pouco. Só que o Abel, todo mundo tem que assumir se o um pouco. Palmeiras fosse assumir que ia levar o campeonato assim, que assumisse no começo. O mas seu Abel, assumiu. O Abel, não, ele veio determinado, quando a casa estava caindo, ele o Palmeiras falou sempre começou. O Palmeiras sempre começou com o time reserva. A temporada do Palmeiras é pior do que a do ano passado. Sim.
O ano passado foi campeão paulista e primeiro da Libertadores. Já não é campeão paulista e não vai ser primeiro da Libertadores. Senhoras e senhores, temos fumaça preta e branca. Fumaça preta e branca.